contra o Bom Sucesso no estádio de General Severiano. O Botafogo ganhou de 6-3, ele fez 3 gols. E eu tive a oportunidade de narrar esses 3 gols. Mané, quebra o meu galho. Estou para me casar e meu contrato está no fim. Vê se não judia muito de mim. Cavaquinha, lateral da Portuguesa da Ilha do Governador. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E hás de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Minha lembrança mais marcante foi contra o meu clube, meu time. Foram 6-2 de dezembro de 57 contra o Fluminense. Olha, assistir um Flamengo e Botafogo, que para mim é contrariedade, porque eu sou rubro-negro. O jogo que o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo, né? Foi um jogo memorável, entende? O Maracanã super lotado. Foi o segundo turno do Campeonato Carioca de 58. Chegando um pouco meio em cima da hora, só deu para sentar atrás do gol do Flamengo do primeiro tempo. E aí, tô lá vendo aquele jogo. Foi dribles um em cima do outro, entendeu? Do lateral esquerdo, se não me engano, era o Jardim, entendeu? Ou o Jordão, não me lembro bem quem era o lateral esquerdo. E ele acabou com o jogo naquele dia. Eu tô atrás do gol, entendeu? Ou seja, eu tô exatamente naquela... É como se o Garrincha tivesse vindo para cima de mim, entendeu? E cruzando a bola e o Botafogo fazendo gol, um atrás do outro. Né? Teve no primeiro tempo, Botafogo 3-0. Foi uma coisa colossal. Garrincha foi um fenômeno. É terrível, ao mesmo tempo mágico, né? Você está atrás do gol e vê com aquela visão perfeita do jogador vindo na sua direção, né? E ele naquele momento, ele é o demônio, né? foi um jogo no Maracanã, Botafogo e Fluminense. 6-2, com o Garrincha fazendo o que fez em cima do Altair, do Clóvis, da defesa do Fluminense. Essa foi uma coisa que eu não gosto muito de lembrar. Mas claro, com o coração, meu coração vira e lembra que o Garrincha merecia o que ele fez com o Fluminense. Meu pai conseguiu entrar em campo e me levou para apresentar o Garrincha. O Garrincha estava saindo de campo de tamanco e passou a mão na minha cabeça e eu fiquei rodando, perdi o rumo. Eles começaram marcando mano a mano. Sarev contra Garrincha. De repente, passaram a amontoar vários outros naquele lado esquerdo do campo. Era hilariante o desmanche que Mané fazia por ali. Newton Santos. Quando o Brasil embarcou para a Copa do Mundo, o Garrincha ainda não era o Garrincha. Ele era assim, digamos, já quase o Garrincha, mas era uma figura, um jogador discutido, polêmico, né? Ele era tido como um irresponsável. Os psicólogos da seleção, o técnico da seleção, não queriam saber de Garrincha. O Garrincha não tinha aquela responsabilidade europeia em relação ao jogo. Eles esqueceram dessa questão da mestiçagem, da negritude que dá ao jogador brasileiro, esse imponderável, fazendo do futebol um brinquedo maravilhoso. Você sabe que ele foi àquela Copa quase que entrando pela janela, como se diz. Se o Julinho tivesse disponível no Brasil, os convocados para aquela seleção certamente teriam sido Julinho e Joel, com Joel na reserva do Julinho. Então, quer dizer, talvez não tivéssemos o Garrincha se não fosse essa confluência de fatores aí em 58. Né? O Julinho Botelho é que não quis ir, alegando que não queria competir com os jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Ele não achava isso justo. E aí é que convocaram o Garrincha. Entre o craque e o homem, fiquemos com o homem. Era uma determinação do Plano Machado de Carvalho, tão decantado como responsável pela vitória do Brasil em 58. O que quer dizer isso? Entre o craque e o homem, você fica com o homem. Isso tem várias leituras por trás disso. A verdade é que a seleção estreia, onde podia estar um jogador branco, estava um jogador branco, não estava um negro. Os deuses do futebol, vamos chamar assim, inspiraram os nossos treinadores e os nossos chefes de delegação a fazer aquela mudança
que de mágica não tinha nada. E ele só foi, na verdade, se revelar como Garrincha já lá na Europa, já na Suécia, e já com 25 anos. Sua figura era grotesca, as pernas areijadas, como se fossem duas foices. Voltavam-se para o mesmo lado. Para ser figurante de circo, nada faltava. Seu repertório engraçado constituiu-se em um drible só. Nunca vi coisa igual. Ele nos lesou o tempo todo com seu futebol de mentiras. Zarev, marcador de Garrincha na Suécia, em 1958. O futebol de mentiras é porque era difícil para os russos acreditarem naquilo. As pessoas não se lembram, mas na época tinha havia uma coisa, o cérebro eletrônico, que é o pré-computador, pré-máquinas de informática e tal. Os cérebros eletrônicos diziam que a seleção russa era a favorita da Copa. Os russos chegaram a fazer testes científicos para conter a jogada dele nesse sentido. E quando ele entrou contra a Rússia, precisamente, a União Soviética de então, mas todo mundo chamava a Rússia, no Campeonato do Mundo de 1958, eles diziam que iam acabar com ele, porque ele tinha uma jogada sempre igual, e que eles tinham treinado aquela jogada. Aí chegou lá e acabou com eles. Tenho certeza que os 2 primeiros minutos do jogo, a União Soviética, definem o futebol brasileiro, Garrincha, escalação de time, relatório, definem como uma grande parte da história que o próprio Garrincha escreveu. Porque esses 2 minutos, né, em que ele vira a defesa soviética de cabeça para baixo, entendeu? Bota a bola na trave, do Yashin, que era considerado na época o maior goleiro do mundo. Não tiveram tempo de se refazer desse susto, ele já pegou a bola de novo e já foi de novo em cima. Nós, na Copa de 58, mostramos o seguinte: olha aqui a alegria de jogar futebol. Olha o Garrincha, o que faz com a bola. E mais, né? Tinha mais jogadores incríveis. O Pelé, evidentemente, um moleque de 17 anos, fazendo o que ele fez. Aquele era um futebol brasileiro que estava sendo mostrado ao mundo. Um futebol que, embora não queira ser saudosista, olha, às vezes me deixa com uma saudade danada daquilo que eu vi. O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele. Para Garrincha, a superfície de um lenço era um latifúndio. Armando Nogueira. Depois da volta da Copa do Mundo de 58, aí já não havia dúvida, aí o Garrincha já era o Garrincha, né? Não havia mais a menor restrição, já nem se falava mais em outro ponto de direita, né? No máximo de se discutir quem seria um possível reserva do Garrincha. Mas quando ele voltou da Copa da Suécia, realmente, já era estabelecido o cara, era ele. Agora a importância dele muito, muito, muito grande mesmo para a seleção brasileira, uma Copa do Mundo que ele ganhou em 62. E eu vi, no momento em que o Dr. Paulo Machado de Carvalho botou a mão no ombro do Garrincha e disse: meu filho, nós agora dependemos de você. E ele disse para o Dr. Paulo: conte comigo, Dr. Paulo. E ali estava sendo decretada a presença marcante do Garrincha naquela Copa do Mundo. Sem o Pelé, eu imagino que o Garrincha apenas sentiu um pouco mais de espaço para ele.
Então ele podia fazer coisas, por exemplo, que ele, como peladeiro que era, né, gostaria